Bom dia, irmãos. Graça e paz. É um grande prazer estar mais uma vez com os irmãos para podermos, nesse instante, estarmos meditando na santa e bendita palavra do Senhor. E para o nosso estudo, neste dia, nós escolhemos o texto da palavra de Deus que está registrado no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo de número 16. E a leitura será feita do versículo 5 até o versículo 12. Acompanhe os irmãos comigo a leitura da palavra de Deus que faremos nesse instante. Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar o pão. E Jesus lhes disse: Vede, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: É porque não trouxemos pão. Percebendo Jesus, disse: Por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o que terdes pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens? E quantos cestos sobrastes? Nem dos 7 pães para os 4.000? E de quantos cestos tomastes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito dos pães? E sim, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não lhes dissera que se cautelassem do fermento dos pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Amém. Que Deus abençoe a leitura da sua santa e bendita palavra, que nós possamos aprender com as palavras que Jesus disse aos seus discípulos e também está dizendo a cada um de nós neste dia. Vamos fazer uma oração antes de nós iniciarmos o estudo propriamente dito. Oremos a Deus. Santíssimo e eterno Deus, nosso bondoso Pai, pela graça que o Senhor nos concedeu, estamos mais uma vez nesse instante, Senhor Deus, diante de Ti e da Tua palavra, para nela meditarmos com os nossos irmãos e irmãs, que também amam, Senhor Deus, a Tua palavra e desejam aprender mais e mais dos Teus santos e benditos ensinamentos. Fala, Senhor Deus, nesse instante aos nossos corações, como falaste já, Senhor Deus, em outras ocasiões, ó Pai. Como o Senhor tem falado ao Teu povo, à Tua igreja, e, ó Deus, para que possamos cada dia mais crescer na graça, no conhecimento e na aplicação dos Teus ensinamentos nas nossas vidas. Ó Pai de amor, fica conosco e tira de nós tudo que impede a nossa comunhão contigo, pois é em nome e pelo amor do Teu Filho amado Jesus que nós pedimos e nós agradecemos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós escolhemos esse texto da palavra de Deus para meditarmos com os irmãos, porque nós temos observado muitas vezes, irmãos, nesse trabalho com a igreja local e também na experiência que temos com a igreja regional, nós temos notado, irmãos, que uma das perguntas mais interessantes que normalmente se faz no meio cristão, todo aquele cristão que deseja sinceramente obedecer à vontade de Deus e viver uma vida cristã autêntica, ele faz uma pergunta que é muito interessante. E a pergunta é esta: qual é a coisa mais importante que Deus espera de mim na vida cristã? Qual é a coisa mais importante que Deus espera de mim na vida cristã? Agora, queridos, se nós fôssemos então abrir a palavra de Deus para chegarmos a um consenso ou a um denominador comum, nós iríamos encontrar mais de 1000 mandamentos e mais de 1001 possibilidades também. Mas vamos deixar as possibilidades e os 1001 mandamentos de lado para nos concentrarmos numa das palavras que disse o Senhor Jesus.
E eu também, nesse estudo, cheguei à conclusão que exatamente é isto que ele está dizendo, que é a coisa mais importante para nós no reino de Deus. O mais importante para nós é a justiça. Deus deseja de nós que nós vivamos na prática da justiça. Agora, por que eu estou dizendo isto? Queridos irmãos, em todas as igrejas que nós convivemos com ela, durante esse trabalho regional que já fizemos, durante o trabalho local que nós fazemos também juntamente com a nossa amada igreja, nós temos notado que uma das questões que mais tem ocupado a mente dos nossos irmãos é a importância da espiritualidade. E sempre nós ouvimos os irmãos dizendo: nós precisamos ler mais a Bíblia, nós precisamos fazer uma campanha de leitura da Bíblia. Até eu já me envolvi num trabalho desses. Fiz um quadro, mandei fazer um folder com as pistas, cada quadro representando um capítulo da Bíblia, para incentivar a igreja à leitura da palavra de Deus. Mas também temos a importância da oração. Muitos de nós já fazemos parte da torre de oração do nosso presbitério. É uma forma de nós também desenvolvermos a nossa espiritualidade. Para outros irmãos, também uma das coisas importantes, e ele sempre ocupa a sua mente com isto, é o exercício da piedade. Muitos estão preocupados nesses dias, principalmente quando vivemos pós-pandemia, podemos dizer quase que assim, com as pessoas que estão, os menos necessitados, que estão com problemas de falta de mantimento na sua casa por causa do desemprego, por causa da carestia dos produtos, da alimentação. Vamos montar cesta básica, vamos distribuir cesta básica, vamos socorrer as pessoas mais necessitadas. Esta é aquilo que mais ocupa a mente de muitas pessoas da nossa igreja. A preocupação com a espiritualidade e a preocupação com o exercício da misericórdia, da piedade. Mas há outros que ficam atentando também para o estado moral da igreja, preocupados com os shorts, com os vestidos, com o degote, preocupado com a gravata, preocupado com o blazer, e a visão dele, a visão moral. Mas eu creio piamente, queridos irmãos, que a justiça engloba ou inclui todas essas preocupações. E se o Senhor Jesus entrasse por esta porta, nesse momento aqui, nesse salão, e nós perguntássemos para Ele: Senhor Jesus, qual é a coisa mais importante que o Senhor espera de mim, espera de nós, da sua igreja? Qual é o foco mais importante para nós trabalharmos na sua ótica? E se Jesus fosse responder como ele respondeu no Novo Testamento, ele diria: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, as demais coisas, vos serão acrescentadas. Então o foco de Jesus também seria a justiça. Uma coisa muito interessante nós observarmos, irmãos, que o Jesus disse: buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. A palavra do grego traduzido para nós como primeiro é a palavra protos. A palavra protos, irmãos, ela não significa simplesmente uma sequência do primeiro, segundo, terceiro e quarto acontecimentos ou eventos que devem acontecer, ou realizações que devem acontecer, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e assim por diante. Não é também o número 1 de uma sequência cronológica, de 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. A palavra protos, irmãos, ela tem um significado muito mais importante do que simplesmente uma sequência de números. Esta palavra protos, ela carrega em si
ela carrega assim uma responsabilidade, irmãos, que ela não é apenas o primeiro em uma sequência, mas é o primeiro em termos de importância. Por isso, quando você estiver preocupado com alguma coisa e você lembrar-se dessa palavra, lembre-se que o mais importante, disse o Senhor Jesus, dos seus próprios lábios é que saíram essas palavras: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, o reino dos céus e a sua justiça. Por quê? Porque é o mais importante. Mas, queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, nosso Senhor, quando Martinho Lutero esteve aqui na terra trabalhando e pregando a salvação pela fé, ele disse umas palavras que estava sendo colocada nas nossas mídias sociais, aí nossas redes sociais, sobre o nosso estado diante de Deus. Quando se fala em justiça, ele disse o seguinte, irmãos, que nós somos ao mesmo tempo pecadores, justos e pecadores. A palavra que ele disse em latim é simum justus hector peccator, que significa somos ao mesmo tempo justos e pecadores. Então, justos por quê? Porque o Senhor Jesus nos outorgou a justiça para nós. Então, nós recebemos pela fé a justiça em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas por nós mesmos nós somos pecadores. Mas Martinho Lutero disse, irmãos, que no exercício da santificação não fica assim. Quando nós exercitamos a santificação, então a justiça que a princípio nós recebemos de Cristo, ela começa a crescer dentro de nós. Ela começa a ser transformada e produzir frutos de justiça, de maneira que agora o pecado é abafado, ele perde o domínio sobre a nossa vida. E então a justiça toma conta do nosso ser, de todo o nosso coração, e agora o pecado não mais tem domínio sobre a nossa vida, mas agora nós começamos a viver e a produzir os frutos da justiça. Então, nós acreditamos que a justiça seja a coisa mais importante que Deus espera de nós no seu reino. Mas, queridos irmãos, nós vamos chamar a atenção dos irmãos para mais uma colocação dita por Jesus. No capítulo 5 de Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 20, o Senhor Jesus disse umas palavras, irmãos, deu um alerta que é para abalar a nossa estrutura realmente, como cristão que somos. Ele disse nesse texto da palavra de Deus as seguintes palavras: se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, de maneira alguma, de modo algum, entrareis no reino dos céus. Se a vossa justiça não exceder a dos fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. É uma palavra pesada, difícil de digerir. Mas muitos têm, irmãos, interpretado de uma outra forma esse texto da palavra de Deus. Há margem para outras interpretações. Primeiro, alguns dizem, olha, esse texto não precisamos nos preocupar com ele. Afinal de contas, Deus está falando, o Senhor Jesus está falando de uma justiça perfeita. E a justiça perfeita nos foi outorgada por Jesus Cristo. Nós recebemos dele a justiça quando nós tivemos um encontro com ele, ele nos justificou. E essa justiça que nós recebemos dele, ela supera muito a dos escribas e fariseus. Porque afinal de contas, a justiça dos escribas e fariseus era uma justiça imperfeita. E a justiça de Jesus é uma justiça perfeita. E é essa que nós recebemos pela nossa fé. Agora, queridos irmãos, se a nossa fé
for uma fé genuína, uma fé autêntica, não simplesmente uma simulação de fé. É verdade. Eu acredito que é isso mesmo que o Senhor Jesus está dizendo a cada um de nós. Porque a partir do momento que a sua fé é genuína, ela é autêntica, então Jesus Cristo começa a ser formado dentro de nós. E aí os frutos da justiça vão se aflorando e vão transparecendo diante de nós. E ainda que nós não pregamos a salvação pelas obras, mas o Novo Testamento nos inspira, nos chama para podermos manifestar os frutos da justiça através das boas obras. Mas muitos dirão, mas nós não temos que preocupar com os fariseus. Os fariseus eram os homens que eram homens que estavam na mira da ira de Jesus. Jesus condenou muitas vezes eles, chamando-os de filhos do diabo, chamando-os de hipócritas, e prometendo até, ameaçando eles até com o inferno. Então nós não temos que preocupar com a atitude deles. Mas, queridos irmãos, vamos lembrar alguns textos da palavra de Deus, voltar um pouquinho lá no Velho Testamento, e lembrando como que surgiu os fariseus. Os fariseus, irmãos, eram aquelas pessoas que voltaram do exílio da Babilônia. Depois dos 70 anos de exílio na Babilônia, eles voltam para Israel. Já muitos daquelas gerações que foram já haviam morrido. Era a nova geração, a maioria deles que ali estavam. Mas quando chegaram na sua terra, na sua pátria, quando chegaram na sua nação, já estava ocupado por outros povos pagãos que ali estavam ocupando a terra. E no entanto adoravam deuses e idólatras, eram idólatras. E o povo de Israel, que durante esses 70 anos, muitos deles deixaram de passar para os seus filhos as palavras ditas por Moisés em Deuteronômio capítulo 6, quando disse: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao te levantar-te. Então muitos esqueceram, irmãos, de passarem esse recado para os seus filhos. E agora eles chegam na sua terra, na sua pátria, na sua nação, e se esquecem da aliança que Deus tinha com o seu povo. E começam a adorar os deuses estranhos. Mas, irmãos, entre eles havia um grupo de pessoas que eles tomaram uma decisão radical na sua vida, de resgatar a genuína espiritualidade do povo de Israel. Eles decidiram então aplicar-se na leitura e no ensino da palavra de Deus para resgatar a pureza, para tirar as manchas, as máculas que aquele povo idólatra havia colocado na mente e no coração do povo de Israel. E o único foco deles era esse. Então, dada a seu ímpeto em se proclamar, se conquistar novamente o que eles haviam perdido, que era o relacionamento com Deus Todo-Poderoso, eles foram chamados pelo povo de os separados, porque era um povo que estava se santificando a cada dia. Mas, queridos irmãos, o texto da palavra de Deus nos mostra que eles se aplicavam muito. E o Senhor Jesus, irmãos, quando lhe disse: se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, de modo algum entrarei nos reinos dos céus. É verdade que Jesus estava combatendo a doutrina dos fariseus. Nesses 7 versículos que nós lemos, para a nossa meditação nesse instante, o Senhor Jesus disse 2 vezes: cuidado com o fermento dos fariseus. Mas quando Jesus começou a expor essas palavras, irmãos, aos seus discípulos, ele realçou algumas coisas que vale a pena nós atentarmos para ela.
se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. Afinal de contas, a que justiça ainda sobrava no testemunho dos escribas e fariseus para que Jesus estivesse citando ela para os seus discípulos? Vamos atentarmos para algumas delas no tempo que nós temos aqui, irmãos. Primeiro, o Senhor Jesus vai dizer, irmãos, para os seus discípulos, que para os fariseus, vai dizer para os fariseus, ai de vós, escribas e fariseus, que rodeais o mar e a terra, para fazer um prosélito, para depois torná-lo 2 vezes filho do inferno mais do que vós. Ai de vós, escribas e fariseus, que rodeais o mar e a terra. Então Jesus, irmãos, apesar de estar fazendo uma dura crítica, chamando-os de hipócritas, ou seja, falsos, chamando de atores, representavam alguma coisa que eles não eram, Jesus faz uma afirmação positiva a respeito deles, que vale a pena nós meditarmos nela nesse instante. Jesus os chama de evangélicos. Não evangélicos no sentido de estar pregando a palavra de Deus, pregando a Cristo como Salvador, mas pelo menos evangelísticos. Pessoas que eram capazes de ir até o fim do mundo, porque dar a volta no mar e na terra significa ir até o fim do mundo para convencer uma pessoa a pensar igual a eles. Então era um espírito missionário que eles carregavam dentro de si e se aplicavam em fazer isso. Eles não faziam questão do tempo, da despesa, da distância entre que eles tinham que viajar, mas se tivesse uma pessoa que se interessasse pela sua doutrina, eles saíam de onde estavam e iam até onde ele está, para poder convencê-lo a pensar da maneira que eles pensavam. Então, uma das primeiras coisas que nós aprendemos com ele, que Deus nos chama a atenção para que nós possamos então superarmos em muito a doutrina deles, é para sermos evangelistas. Jesus realçou esse caráter, essa atitude dos fariseus. Mas há uma outra coisa que Jesus também nos chama a nossa atenção para superarmos em muito a doutrina dos fariseus, aliás, a justiça dos fariseus. Ele diz: ai de vós, escribas e fariseus, que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas vocês omitis as coisas mais importantes, que é a justiça, a fé e a piedade. Uma outra coisa que nós aprendemos com os fariseus, irmãos, e Deus nos chama a atenção, e Jesus nos chama a atenção para ela, é que eles eram homens que eles entregavam o dízimo, eles pagavam o dízimo. Eles só não pagavam o dízimo, mas eles eram escrupulosos para deixar redondinho a sua conta com Deus. Observe que diz o texto que eles entregavam até das hortaliças, eles entregavam o seu dízimo para a casa do Senhor. Eles eram meticulosos. Agora você preste bem atenção numa coisa muito interessante. Quando você vai para o texto da palavra de Deus, em Malaquias, você vê que Malaquias é chamado por Deus para trazer o povo para o tribunal celestial. Este era o papel dos profetas. Eles eram sempre chamados por Deus para atuar como advogado de acusação. E muitas vezes ele aplicava muitas vezes eles eram condenados por causa disso. Deus aplicava neles muitas vezes
uma justiça sobre o povo de Israel, porque eles não cumpriam a aliança de Deus, eles eram processados muitas vezes pelo próprio profeta que ali estava. Mas naquele momento, Malaquias chama o povo e coloca-os diante dele. E como ele era o representante de Deus naquele instante, ele diz ao povo: roubaria, pois, o homem a Deus? Parece uma pergunta tão impensável. Como que um ser humano poderia roubar a Deus Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra, do mar e de tudo que nele se contém? Mas a resposta veio do povo para ele: mas em que te roubamos? Então Malaquias diz: quando omitis o dízimo e as ofertas, a mim me roubais. Agora vamos nos transportar para o Novo Testamento, o texto que nós lemos. Quando Jesus diz assim: olha, a coisa mais importante é você buscar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas e outras coisas vos serão acrescentadas. Agora você pode imaginar alguém que busca em primeiro lugar, como o mais importante na sua vida, o reino dos céus e a sua justiça, e depois ele seria capaz de roubar a Deus ao mesmo tempo? Isso é uma coisa impensável, alguém fazer uma coisa dessa. Mas o Senhor Jesus chama a nossa atenção para que nós observemos que os fariseus, os quais somos alertados por Jesus a nós praticarmos uma justiça que seja muito maior, muito superior a deles, eles eram realmente homens dizimistas. Eles contribuíram, eles não eram somente dizimistas, eles eram pessoas que, se eles saíssem do templo, eles trabalhavam com cereais, trabalhavam com criação de animais. Se ele produzisse a sua fazenda, o seu sítio, a sua chácara, produzisse 10 bezerros, eles separavam um e levavam lá para o templo no final do ano. Se eles colhessem lá 50 barris de trigo, no final do ano, eles separariam lá 5 barris e levariam para o templo. Mas se eles encontrassem uma moedinha, quando saísse do templo, uma moeda de 50 centavos, e eles encontrassem, eles só pegavam aquela moeda. Se houvesse tempo de eles voltarem até o templo e devolver lá 5 centavos, para manter a sua conta redondia com Deus. Eles eram escrupulosos, não eram só dizimistas, mas eram escrupulosos. Mas o texto da palavra de Deus ainda diz, irmãos, você for examinar a palavra do Senhor, você vai encontrar aqui nesse texto de Mateus, irmãos, no Evangelho segundo São Mateus, Jesus debatendo com os fariseus, com os escribas, desde o começo da Bíblia, do Evangelho segundo São Mateus, no meio e também no fim. E Jesus andou debatendo com eles também acerca da interpretação da palavra de Deus. Eles condenavam Jesus muitas vezes porque Jesus curava as pessoas no sábado. E eles guardavam religiosamente o sábado. Eles condenavam Jesus porque seus discípulos apanhavam espigas e comiam no sábado. Eles condenavam Jesus porque estava quebrando as leis de Moisés. Eles condenavam Jesus porque Jesus dizia: olha, perdoados são os teus pecados. Ele dizia: você está pecando porque só Deus pode perdoar pecados. Imagina, irmãos, eles esperavam Jesus Cristo e Jesus Cristo estava ali diante deles e eles não percebiam. Mas Jesus então, irmãos, disse assim: olha, vocês fazem muito bem, examinando as Escrituras, porque cuidar ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Vocês fazem muito bem isto. Mas o defeito dos fariseus, queridos, era que isto nunca penetrava nas suas correntes sanguíneas. Eles apenas eram hipócritas, ou seja, eram religiosos de aparência. Não eram pessoas que tinham realmente uma religiosidade presente no seu coração, na sua alma, no seu entendimento. Era apenas de aparência. Eles eram convidados para apresentar as suas orações em praça pública, no meio das grandes realizações, reuniões das grandes multidões, e depois eles eram aplaudidos. E eles faziam tudo isso apenas externamente. Então a sua religião era estritamente externa.
Diz a texto da palavra de Deus que eles faziam orações longas, orações bem elaboradas e eles eram pessoas também, irmãos, cujas orações eram orações fervorosas. Tinham aparência realmente de piedade e enganava todas as pessoas que estavam ali do lado. Mas a sua religião era simplesmente externa. Observe que Jesus disse, irmãos, quando ele está falando a respeito deles, dos fariseus, Jesus disse assim, olha, os fariseus, eles são evangelísticos. Os fariseus, eles entregam o dízimo de tudo que eles ganham para manter a sua conta redondinha com Deus. Os fariseus, eles leem a palavra de Deus, eles são profundos conhecedores da palavra de Deus, da Bíblia, do Velho Testamento. Os fariseus, eles são pessoas que todas as gincanas bíblicas na igreja, eles é que ganhavam a gincana bíblica, porque conheciam profundamente a palavra de Deus. Eles eram os melhores oradores daquele povo, eles eram um exemplo de religião daquele povo. No entanto, irmãos, nós temos pessoas na nossa igreja, na igreja do nosso tempo, do nosso dia, dos nossos dias, que nunca pensam em evangelismo ou evangelização, que nunca deram o dízimo. Muitas vezes dizem, Senhor, está certo que nós roubamos ao Senhor de verdade, mas nós vivemos no tempo do Novo Testamento, vivemos na era da graça, e hoje nós temos um pouco mais de bênção para nós, mas podemos lembrar ao Senhor que temos também mais responsabilidade. Hoje eu toco na igreja, hoje eu canto na igreja, hoje eu sou baterista da igreja, sou tecladista da igreja. Hoje nós estamos preocupando com as coisas mais importantes. Mas Jesus, irmãos, ele falou para os fariseus, fazeis bem em entregar os dízimos no templo, mas não devis omitir as coisas mais importantes. Ou seja, Jesus não disse, ou vocês dão o dízimo, ou vocês fazem as coisas mais importantes. Não é A ou, mas é também, irmãos, o interior e o exterior, é a letra e o espírito. Não é um sem o outro, não é o externo e não o interno, ou o interno e não o externo. Nós não podemos, realmente nós não podemos, irmãos, descartar as coisas externas, e vou virar uma espiritualidade, vou ficar ligado com Deus, e não vou me preocupar com mais nada, não. A justiça nos chama a produzir frutos, e frutos que saltam para a vida eterna. É isso que Deus nos chama a nossa atenção. Não podemos descartar, mas temos que entender, irmãos, que a nossa espiritualidade, ela é externa e interna. Ela está ligada com Deus e também ligada com o nosso próximo. É por isso que Deus, através da pessoa gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos chama, irmãos, a observarmos os mandamentos de Deus. O que Deus espera de mim? O que Deus requer da minha vida? Qual é a coisa mais importante que eu devo fazer? Buscai, em primeiro lugar, como o mais importante na minha, na sua, na nossa vida, o mais importante na vida da nossa comunidade de fé, é buscar o reino de Deus e buscarmos a sua justiça. E temos que exceder, irmãos, essas pequenas coisas que pelo menos os fariseus faziam, e que muitas vezes eu e você, muitas vezes nós não fazemos, consideramos pequenas coisas, mas quem não faz as pequenas coisas dificilmente vai fazer as coisas mais importantes. Que nós possamos, irmãos, repensarmos a nossa vida cristã. O que Deus espera de mim? Se eu sou capaz de fazer as pequenas coisas, as coisas menos importantes, é como o funcionário que ele é chamado para trabalhar numa empresa e de repente ele é apresentado todo o trabalho dele na empresa e os primeiros 3 meses ele está aprendendo o trabalho, mas depois ele está preocupado em conhecer qual é a sua meta, qual é a meta que ele tem que atingir. Então a nossa meta, queridos, é
praticarmos frutos de justiça, frutos que saltam para a vida eterna, para que o mundo veja e creia que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o nosso Pai. Que Deus nos abençoe grandemente, que possamos entender, compreender e praticar os santos e benditos ensinamentos da palavra de Deus na nossa vida, na nossa comunidade e aonde Deus tem nos colocado para exercermos a nossa fé em nome e pelo amor de Jesus. Amém.